Oi, gente, estamos aqui no nosso podcast hoje com o Hugo, aluno do nosso mestrado. Obrigado, Hugo, por estar aqui. E com o professor Jorge Barro, que é orientador do Hugo. E ele vai falar um pouquinho para a gente do que ele está fazendo aqui. Eu já queria te perguntar logo de cara, Hugo, quem é tu? Da onde você veio, qual a sua trajetória, qual a sua motivação para estar fazendo um mestrado? Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite. É um privilégio, né, estar respondendo a esse chamado aqui. E a FTSA surgiu como um anseio meu de buscar mais ainda conhecimento. A minha caminhada acadêmica ela começou muito tarde, né? Antes de falar nisso, né, deixa eu falar um pouquinho. Né? Eu sou paulista, nascido em Guarulhos, mas hoje moro no Amazonas, em Manaus, há 23 anos. Onde tem os melhores peixes do Brasil, Nossa, né, Hugo? Hugo? Bom demais. Para quem conhece a culinária amazonense, Poxa, tem que tomar não cuidado conheço. para se apaixonar e não querer ficar por lá. Saudade de um tambaqui, hein? Nossa, é verdade. Oh, meu Deus. Então, aqui Londrina foi o lugar onde Deus me trouxe para expandir Legal. minha mente, né? E acontece que, para quem está me vendo pela primeira vez, precisa entender que eu sou um ex-dependente químico. Eu fui dependente químico durante 21 anos. Eu entrei nas drogas muito cedo, devido a complicações familiares. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu tive uma dificuldade até em concluir meu ensino médio. Eu fui concluir meu ensino médio já com 22, 23 anos. Agora, por que, Hugo? O que acontece no cérebro, na mente? A droga paralisa o comportamento. Procrastina, né? Porque atua diretamente no nosso sistema de crença. E aí a pessoa passa a viver em função do vício das drogas. E aí as demais coisas, projetos acadêmicos, projetos familiares, tudo fica... Questão cognitiva Isso. que a droga altera. Mas você já era da igreja quando você... Não, eu não cresci tá. no ambiente cristão. Né? Falando assim, a grosso modo, eu cresci num ambiente espírita. Minha família era espírita. Eu não conhecia a fé evangélica, como a gente define. Isso veio muito depois, já quando eu fui lutar contra a dependência. Tá. Isso veio depois. Mas aí nessa dificuldade provocada pelo uso de drogas, o uso abusivo de substâncias químicas, eu fui concluir meu ensino médio com 22 anos. O ensino superior eu fui iniciar já quando eu cheguei em Manaus, lá em 2001, quando eu tinha 25 anos. Tá. E olha só a dificuldade que professor. Como a droga paralisa. Eu fui fazer um curso técnico de 2 anos, só fiz 1 ano. A droga não deixou concluir. Aí eu, com 27 anos, fui iniciar outra formação superior. Com 27 anos, não consegui. Depois de 1 ano e meio, também paralisei. Aí fui para outra instituição. Olha só, como a droga ela impede que você conclua, que você inicie, prossiga e chegue ao final. E aí, aos 27 anos, eu entrei em outra instituição e aí também não consegui concluir. Fiquei 1 ano e meio nela, não terminei. E aí fui seguindo. Nesse período de busca de conhecimento, foi também surgindo as minhas crises de identidade. Né? Qual é o meu propósito? Tem um propósito para mim? E aí eu fui buscando, e nesse processo, eu fui intercalando cursos técnicos de formação para poder ter uma renda, para poder ter trabalho. E em 2006 eu passei no concurso público, na área do setor elétrico, e aí assim a caminhada foi seguindo. E você é casado? Eu sou casado com uma amazonense. Com amazonense. Né? Porque quando eu fui para Manaus, foi no ano 2000. E quando eu entrei no meu relacionamento, eu já entrei dependente químico. É a pergunta que fica. Você já entrou como então dependente? Você já entrou? Entrei, mas ela não sabia. Ela não tinha você escondeu esse elemento aí. Isso, consegui... Por quê? O que acontece? Eu e a minha esposa, na época, namoravam, mas a gente curtia as festas, ia para as baladas, bebia. Ela também não era evangélica, então tinha esse hábito de bebida e de fumar, mas ela não sabia que eu usava drogas, né, mais pesadas, porque para a sociedade, bebida e cigarro é normal, né, é liberado por lei, mas havia coisa mais pesada por trás. Hugo, de que ano a que ano? Vamos pensar assim, você começou a se drogar com que idade?
Ó, o meu primeiro contato com a bebida e o cigarro, eu me embriaguei a primeira vez, eu tinha 10 anos de idade. Nossa, que cedo, não? E com 12 anos já estava fumando. Então, quando apareceu a maconha, eu tinha 17 anos, eu já tinha Um histórico de uso de drogas lícitas, né? Porque é droga. Então, quando veio a maconha, já veio com curiosidade. Aí foi só me aprofundando mais. Mas a cocaína foi entrar, eu já depois dos 30 anos. Quando eu já estava num relacionamento com a minha atual esposa, e ela me confrontou pelo uso da maconha. E aí, o que aconteceu? Eu troquei a maconha, porque deixava cheiro, deixava o olho vermelho, e eu queria continuar alimentando o vício. E aí, eu migrei da maconha para a cocaína. Foi quando a cocaína entrou na minha vida. E você ficou na cocaína quanto tempo? Eu fiquei na cocaína até 2014. Eu não sou muito bom de matemática, porque em 2014 eu internei. Ela me confrontou. Você precisou de uma internação? Precisei. Eu busquei ajuda, conselho. Eu sabia que eu precisava. Eu entendi, mas eu não conseguia. Tá aí uma dificuldade minha quando eu comecei a buscar a ajuda espiritual em Deus. Porque lá no programa que a gente conhece como os 12 Passos, existe, busquei um poder superior que me trouxesse de volta a sanidade. Então, eu entendi. Eu já comecei a buscar. Então, isso foi na sua internação. Isso. Então, na realidade, a tua conversão, ela se deu no meio dessa crise existencial. Positivo. Em que você já estava buscando uma ajuda com a droga. O primeiro contato que eu tive, assim, que a gente fala no meio evangélico, que você se rende, que você clama, foi em 2009. Tá. 2009. E até a minha internação, que foi em 2014, teve um período aí de muita busca espiritual, de busca por libertação. E aí a minha dificuldade foi assim, eu cheguei na igreja, eu chegava com o pastor e falava, estou sentindo, e ele não sabia. Eu ia te perguntar isso agora. Como é que foi a igreja, né? Será que os pastores, acho que até você, né, Jorge, pode falar um pouquinho disso. Como é que os pastores lidam com essa situação? Porque talvez não estejam preparados, né? Como que a igreja vê. Enfim, como que você sentiu a reação do seu pastor? A igreja, alguém da igreja sabia que você lutava contra o vício? Como que era essa sua relação com a igreja? É interessante porque eu estava na igreja, mas era dependente químico. Ok. Muitas vezes, professor Jorge e professor Jaqueline, eu ia para a igreja, eu deixava minha esposa na porta da igreja, ia estacionar o carro, no estacionamento eu cheirava. Aí eu assistia os cultos daquele jeito, travadão. Quando eu ia sozinho, a minha esposa, que ela às vezes ela não podia ir, eu saía 10, 15 minutos antes, que era para dar tempo eu passar na boca e comprar droga. Que coisa. Então, eu estava nessa luta. E aí eu chegava com os pastores e eles não entendiam, não sabiam como responder, porque não tinham experiência. É difícil, são poucas igrejas onde que tem algum projeto que trabalha com aconselhamento ou que dá atendimento. E, geralmente, o que acontece? É um pastor que já saiu, que foi liberto das drogas, e aí a experiência pela que ele tem de trabalho. Pela experiência pessoal. Não havia algo assim, que eu olhasse assim, para a igreja e dissesse, olha, isso aqui é a chave que vai mudar a minha vida. Hugo, uma pergunta para você. Assim como você era não sei se um invisível, mas um clandestino, né, fazendo algumas coisas dentro da comunidade de fé, estando ali dentro, você acha que isso ainda existe muito hoje dentro das igrejas? Ou seja, pessoas que estão lutando com essa questão, mas que estão lá dentro porque justamente estão tentando lutar e entende a importância de uma comunidade de fé nisso, do suporte espiritual e etc e tal, mas que estão lá dentro. Você acha que isso existe bastante dentro das igrejas hoje? Com certeza, pode ter certeza que existem muitas pessoas que estão ali, e eu lembro do meu caso. Eu estava sentado, eu ouvia as mensagens, mas a luta é muito grande, porque ela trabalha diretamente no nosso sistema de crenças, no nosso sistema, toma o nosso sistema, o nosso controle. E aí, por mais que a pessoa queira, ela dificilmente, se ela não tiver um acompanhamento, se ela não tiver alguém para aconselhar, ela vai ficar muito tempo. Eu fiquei um tempo assim, dentro da igreja e lutando. E as pessoas não sabiam.
que eu lutava Eu contra o acho vício. que aqui está uma coisa interessante, que geralmente a gente tem um discurso meritocrático. Se a pessoa tiver força de vontade, mas a gente está falando com alguém que teve força de vontade e que sentiu dificuldades, Muito. porque não tinha uma rede de apoio, né, na igreja. Então, eu acho que isso é algo que a gente tem que sempre estar discutindo, porque a gente tende a excluir, né? A gente tende a marginalizar e, às vezes, a pessoa quer sair daquela situação, mas não sabe nem como. E talvez a gente não esteja preparado o suficiente. Eu não conheço, né, na minha caminhada, na minha trajetória, né, religiosa, uma igreja que tenha tido alguma coisa, um suporte um pouco mais objetivo, né, mais sério. E os pastores, o que você falou, geralmente problemas muito sérios, eles são tratados via experiência pessoal, né? E esse é um... Nós temos no Brasil uma infinidade aí de centros de recuperação Sim. evangélicos, né, Sim. de linha protestante. Nós temos muitos no Brasil, né, e o próprio E que fazem um trabalho muito o próprio bom. governo brasileiro, né, ele Reconhece reconhece isso. essa potencialidade, essa importância. Às vezes tem umas situações aqui que aparecem aqui a colar e que viram um escândalo, e a gente observou isso até recentemente no Brasil, tem observado, inclusive, e que, obviamente, precisa de cuidado e tudo mais. Mas, assim, quando a gente fala da igreja local, né? Isso que eu ia falar, igreja local. A igreja local. Então, assim, chegando em você, então, nesse sentido, já que você passou por essa experiência, por essa dificuldade de uma igreja local, e ninguém está condenando ninguém aqui, né? Porque são problemas da Porque a igreja sociedade. também faz o que pode, São problemas da ela sociedade tá ali. que, se a gente for pensar em todos os problemas da sociedade e dizer para a igreja resolva, Não dá, ela nem abre o portão dela, né? E graças a Deus que tem as igrejas, Não porque é? a demanda é imensa. Entendeu? As necessidades, eu costumo dizer, viu, que as necessidades do ser humano são como as misericórdias de Deus. Elas nunca têm fim. É verdade. Elas nunca têm fim, não vão acabar nunca a necessidade humana. Mas aí agora, vamos dizer, você passou por isso, e o que você está fazendo aqui na faculdade? Ou seja, você veio fazer o quê? Porque para chegar aqui para um mestrado, né, profissional em teologia, ele tem todo um rigor acadêmico e coisa do tipo. Então, o que é que você veio fazer aqui? O que te motivou a fazer esse mestrado? À luz de tudo isso que você está falando. Sim. Teve um papel fundamental essa minha busca. Antes de chegar no mestrado, eu consegui a minha primeira graduação, que foi em teologia. Inclusive, o meu curso de teologia foi marcado pelo uso, porque eu estava fazendo teologia e aí eu de vez em quando saía, ia no banheiro, cheirava e voltava para assistir às aulas. Porque eu entrei para fazer teologia em 2012. A minha internação só aconteceu em 2014. Então, eu já estava correndo risco de ter mais um curso que você não iria paralisado concluir. pelo Não ia uso. Não concluí. Para o senhor ter uma ideia, eu concluí o 5º período de teologia, assim, como a gente fala, nas bombas. Assim, puxando mesmo. Aí foi quando houve o confronto familiar, que a minha esposa chegou comigo e disse, olha, não dá mais, ou você busca ajuda, ou então você escolhe ou as drogas ou a tua família. E aí eu fui confrontado e aí eu disse, não, eu preciso de ajuda. É o momento que você rompe com a negação. O primeiro passo para você tratar do tratamento é romper com a negação. É você entender, cara, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Dependência química é uma doença com código internacional e tudo. E, inclusive, como eu era funcionário, eu entrei com auxílio-doença. Foi quando eu fui internar em 2014. Terminei o 5º período de teologia. Internado. Isso, fui para a internação, eu parei o curso ali, concluí o 5º período, disse, não, eu preciso me tratar, preciso cuidar. Fui para uma internação numa comunidade terapêutica de confissão religiosa, e aí lá eu mergulhei, e aí eu fui lutar mesmo pela minha... Onde você encontrou essa comunidade? Você teve um apoio pastoral aí nesse processo? Sim, era uma comunidade terapêutica. Tá, e teu pastor te enviou para lá? Não. Na verdade, eu fui procurar. Você... Porque, olha só, professores, o que é que eu sabia que eu tinha? Eu precisava de ajuda espiritual. Okay. Eu não estou desmerecendo psicólogo, terapeuta, psiquiatra, não. O papel deles é fundamental, que é justamente trabalhar na mente. Mas eu sabia que eu tinha que ter mais que isso. Eu precisava de libertação também espiritual. Então, eu fui para uma comunidade terapêutica, fiquei internado 9 meses, desintoxiquei, busquei, fiquei 9 meses internado, longe da minha família. Amparado pelo auxílio-doença,
Quando eu saí, aí eu voltei para a instituição, retomei o curso no 6º período já, paralisado o uso, e aí eu fui dar manutenção no meu tratamento. Concluí a minha graduação em 2016, 2017, e aí não parei mais. Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC da graduação, foi a responsabilidade social da igreja e a missão integral na recuperação do dependente químico. Olha que lindo. Olha só, então eu já comecei a estudar uma maneira de, através da minha experiência, como é que eu posso ajudar outras pessoas. Então, eu tenho E qual é o papel? Como que a igreja também pode, né, ajudar isso, porque nesse muitas vezes processo, o pastor ele vai dizer, vamos orar. Isso que eu ia falar. Então, não é só no isso. sentido mais prático. Isso, Como no que a mais igreja prático. pode encaminhar, né, uma série de coisas. Então, vamos voltar agora para a pergunta que você ainda não me respondeu, que eu estou curioso, né? Você fez aí esse preâmbulo, é importante entender um pouco o seu histórico, né? Porque é a tua narrativa de vida, né? Pessoal. E aí você vem para o mestrado. Para chegar no mestrado, a gente sempre tem uma situação, um problema, né? Que a gente precisa trabalhar, resolver, que vem da realidade. O que você está querendo com esse seu mestrado? Você veio fazer o que aqui? Isso. Daí surgiu, dessa minha experiência, dessa minha dificuldade, eu disse, poxa, se a igreja tiver um projeto, tiver algo voltado para essa demanda, que ela existe dentro da igreja, tem pessoas lá dentro que estão, e não só com vício em dependência química, a pornografia também é vício, né? Tem outros vícios. Bebida, tudo isso mais. E aí eu disse, não, eu preciso. Aí o que que eu imaginei? O que eu vou tirar de tudo isso? Porque o curso, ele demanda um produto final. Sim. Demanda. E aí eu pensei no manual de aconselhamento cristão que trate a dependência e a codependência química. E aí eu fui buscar as bases para poder montar esse manual. Então, eu conheci, eu trouxe os 12 Passos dos Narcóticos Anônimos, que é uma ferramenta conhecida. Eu trouxe os 8 princípios de um programa chamado Celebrando a Recuperação, que existe. É bem famoso esse programa. Isso. E aí eu conheci algo que muitas pessoas ainda não ouviram falar, que chama neuroteologia. Então, os princípios da neuroteologia, como a prática meditativa, como essas questões do cérebro sofrem esse impacto através das práticas religiosas. Isso acontece, porque o nosso cérebro é moldado o tempo todo. E aí eu juntei algo daqui, algo dali, algo que um não tinha e outro. E aí eu pensei nesse manual e estou trabalhando isso. Vai escrever um manual. Escrever um manual. Para as igrejas locais, para os pastores, para os líderes, né? Eu quero esclarecer, preciso que você reforce. Esse manual é para a igreja, Hugo? Esse manual é para os pastores, pastoras? Isso. Esse manual, ele não eu não vou chegar com o manual, eu já imaginando aqui que eu estou com o manual pronto. Eu não vou chegar na igreja e estar aqui, ó, coloca em prática isso aqui que vai dar tudo certo. Não. Okay. É preciso que também a pessoa que for aplicar tenha um mínimo de conhecimento do que é a dependência química, como isso afeta neurologicamente, porque é uma doença comportamental. Sim. Então, é preciso que haja também um conhecimento específico, não profundo assim, né? Mas a minha intenção de posse do manual, eu sair e implementar nas igrejas, apresentar... Ou seja, vamos pensar assim, Hugo, desculpa interromper, ou seja... Pode falar. A igreja sempre tem esse desejo de ter líderes, conselheiros, né, pessoas que sejam uma equipe ali que possa ajudar pessoas em situações como você estava, outros que ainda lá estão, mas não tem ferramentas, não tem conceitos, às vezes não tem informações, não tem método. Você falou exatamente. Agora de um método consagrado no mundo, que é dos Alcoólicos Anônimos, lá, né? Dos passos, né? Então, se eu estou entendendo correto, você quer pegar isso e fazer com que esses conselheiros ou que queiram ser futuros conselheiros possam, através do seu material, ter uma instrumentalidade para alcançar as pessoas que estão nessas condições. É por aí? Positivo. Para alcançar, para poder provocar essa mudança, para poder ensinar como poxa, agora que eu tenho isso, esse entendimento, como é que eu vou dar manutenção no meu tratamento? Porque isso vai ser constante. É algo que tem que ser aplicado constantemente. Eu não posso esquecer que eu tenho que colocar em um plano de ação então, para evitar recaídas. Você está propondo mesmo um método, passos, como abordar, como chegar, como cuidar,
Perfeito. Isso. Muito, muito importante. Hugo, indo para o nosso finalmente aqui juntos, você explica rapidinho, não precisa falar muita coisa, mas você falou aí, talvez para algumas pessoas, assim, ué, mas ele falou isso, eu entendi correto. Você falou dependentes e codependentes. Quando Sim. você está falando codependentes, que também precisam ser tratados, do que você está falando? Isso, vamos lá. A dependência química é uma doença familiar. A dependência química é uma doença comportamental. O que a ciência diz? Que a dependência química é incurável, progressiva e fatal. É incurável porque ele diz que uma vez que a pessoa experimenta a química, o cérebro sempre vai querer repetir, porque trabalha no nosso sistema dopaminérgico. Deu um start lá. Prazer. Aí o cérebro vai querer sempre experimentar. Aí, progressiva por quê? Porque o nosso sistema ele cria tolerância. Aquela pessoa que usa droga, ela nunca começa fumando um charuto, cheirando uma carreira imensa. Comecinho, é um pouquinho. Né? Eu vou experimentar, isso. né? Aí ela começa experimentando e aí o corpo vai criando tolerância, o organismo. Se adaptando. Se adaptando. Então, por que aumenta a dosagem? Para atingir aquele nível de prazer inicial que ocorreu no primeiro uso. Que aí, já não tem mais. Que já não tem mais. Aí vai aumentando. Por que a ciência diz que é fatal? Porque essa progressão vai levar à overdose. A pessoa vai buscando a quantidade maior para atingir aquele prazer, e aí ela extrapola. Por isso é overdose, é uma dose além do que ela suporta. E aí é mortal porque a overdose pode levar à morte. Certo. Então a ciência diz, é incurável, progressiva e fatal. O que acontece? Como a dependência é uma doença comportamental, aquela pessoa que foi atingida com essa doença, que começa a ter o seu comportamento mudado, vou lhe dar um exemplo de codependência. Aí a mãe que descobre que o filho de 14 anos está usando droga. Aí o que acontece? Ela estava normal. Nossa, só que agora ela não dorme mais. Isso. E aí ela pega o telefone e fica, onde é que você está? Que hora que você vem? Sumiu alguma coisa de dizer, casa, ela não vai, já... a codependência não é no sentido de que também ela vai ficar dependente da droga que a pessoa está, mas ela vai sofrer os danos. Isso, positivo. Né? E aí ela muda o comportamento dela baseado no comportamento do dependente. Ela não é mais a mesma pessoa. A rotina dela Acho muda. que fica numa apreensão constante, né? E aí é uma doença familiar, porque o dependente ele vai adoecer aqueles que estão ali próximos. Com mentiras e tantas outras situações. Tudo. Aí, quando ele está, todo mundo fica apreensivo. E aí, se ele vai sair, fica de olho. Ele pode pegar alguma coisa. Com medo de então, já muda tudo. A relação familiar é alterada. Né? Por que eu tenho que tratar o codependente? Porque se eu trato o dependente, eu mudo a mentalidade dele, mas eu não mudo a mentalidade da família, a família vai sempre olhar para ele com aquela desconfiança. Pô, será que esse cara está aprontando? Ei, tu vai para onde? Aí, isso já pode até provocar uma recaída num cara que está buscando se manter limpo. Poxa, eu faço de tudo, me esforço. E não estão vendo, não estão confiando. A minha esposa não vê que eu estou lutando. Tá. A minha mãe fica o tempo todo desconfiada. Quer saber se é para pegar... Se é para ter essa... Eu vou voltar, aí provoca a recaída. Então, tem que tratar todo o núcleo. Sistêmico, né? Isso, você está trabalhando isso também nesse também manual? Para trazer como as famílias podem estar Olha diante como desse isso é um campo pastoral fantástico. Não, porque assim, a dependência, sem dúvida nenhuma, ela precisa de N outras ciências, profissionais, tratamento. Mas assim, como uma família... precisa, mais do que tudo, desse pastor, né? Você vê como ela, além de ser sistêmica, ela é multidisciplinar. Sim. Hugo, E a igreja é família. A igreja é família. Agora, Hugo, para a gente terminar, eu acho que seria bacana, né, Jaqueline, se você falasse um pouquinho, até mesmo para que quem está nos ouvindo aqui saiba, eu sou o teu orientador, né, nesse mestrado, né? Tenho o privilégio de estar orientando você nesse seu trabalho. Fala um pouquinho de qual a importância agora de um mestrado, né, que tem toda essa pegada acadêmica na produção de um projeto como esse na sua vida, para a gente terminar. Sim, a FTSA ela surgiu como um anseio, né, de poder dar respaldo para esse material também. Eu sou egresso daqui da faculdade, eu não conhecia a faculdade do mestrado, eu fiz uma pós-graduação EAD aqui, eu fiz aconselhamento cristão contemporâneo, né? Então, já está na minha pegada. Então, quando eu vi, né, a proposta da FTCA com esse mestrado de fortalecer, de trazer mais instrução ainda e
disseminar, porque aqui eu sei que com esse, eu conseguindo um material desse aqui, com o respaldo que a FTSA tem, científico, acadêmico, né? tudo, eu Conseguir tenho mais propagar. credibilidade também para Sim. poder dizer, olha, é um material sério, é um manual que foi produzido dentro de uma instituição. A partir de pesquisa, A partir de né, pesquisa, Jorge? a partir de Muita conteúdo pesquisa. acadêmico, sólido. Critérios, métodos, Positivo. né? Isso. Então, é uma realização também Que de legal. um sonho. Porque quem é liberto quer ver outras pessoas livres também daquilo, Sem dúvida. daquilo que os aprisiona. Fantástico. Sem fantástico. dúvida, sem dúvida. E eu acho, né, Jaqueline, que, especialmente para quem está aí participando conosco, e obrigado por isso, é que como é bonito quando a nossa própria dor, né, a nossa própria crise pessoal, a nossa própria história de vida, né, uma vez reconhecida, tratada, restaurada, passa a ser um remédio para o outro, né? Sim. É isso que está acontecendo com a sua vida, né? Você, da sua dor e da sua experiência, dos seus traumas e das suas crises, agora está encontrando um lindo significado também para a sua existência enquanto um homem, enquanto um pai de família, um esposo, enquanto um pesquisador, para oferecer para o outro possibilidades de reconciliação, de restauração, né, de dignidade de vida, De inclusão. né, de inclusão. E como é bonito ver que esse é um papel central da teologia. Tem gente que acha que para fazer teologia, claro que tem os estudos, tem as teorias, tem todo o arcabouço, claro que tem, mas tem gente que pensa que é coisa só de conceito, de conhecimento e coisa do tipo, né? Teologia para a vida, né? Acima de tudo, é um exercício que a pessoa vem, passa conosco, devolve para a vida. Olha, a gente fica até arrepiado de pensar nas futuras possibilidades de que esse seu guia, esse seu manual possa chegar nas comunidades de fé, né? E quanto de transformação e de oportunidades e sem possibilidades não poderão surgir como fruto de alguém que experimentou, passou, se livrou, mas agora quer fazer algo para ajudar as outras pessoas e de uma forma sistêmica, acadêmica, com técnica, com método, né, Hugo? Então eu fico vendo esse sorriso no seu olho aí. Eu acho que você Trabalho lindo, eu acho né? que você tem um futuro maravilhoso pela frente, né? E como é bom, né? A gente vê a cara do orientador, que quando a gente orienta, assim, trabalhos, a gente vai se renovando também, né? Eu me emociono porque eu vivi tudo isso. Claro. Então, É a tua narrativa. E mais, sabe o que eu sinto, inclusive com o que o Jorge falou? Algumas dificuldades, né? Alguns processos que foram tão difíceis para você, o teu trabalho possibilita, claro que não é fácil, entenda o que eu estou dizendo, mas uma certa facilidade ou agilidade, porque ele está ali, ele já fala do processo. E o bonito mesmo, que eu como coordenadora daqui, quem está nos assistindo, eu tenho o privilégio, a honra de estar como coordenadora desse programa da FTSA, no mestrado profissional. O bonito é que a gente está fazendo pesquisa, né, Jorge? A gente que já é mais velho de pesquisa, o Hugo chegando agora, se tornando um pesquisador. Daqui a pouco um mestre. Daqui a pouquinho um mestre, um doutor, se Deus quiser. Mas no Brasil a gente tinha uma tradição também da teologia e das ciências da religião, que era escrever, publicar livro e pôr na prateleira. Guardado. O mestrado profissional é o Hugo. É a história de vida, é a demanda da comunidade, do povo de Deus, e que parece que há uma devolução. Quase. Eu vejo esse profissional mesmo como uma questão moral. Eu falo e me emociono, que é assim: ok, eu pesquisei, mas agora estou devolvendo para a igreja, para o reino. Então, é muito bonito que, assim como o Jorge se emociona com o Hugo como orientador, eu tenho os meus orientandos e orientandas, e o que a gente vê é essa beleza, porque são histórias de vida, e mais, são pesquisadores que não estão escrevendo para outros pesquisadores. Para resolver problemas. São pesquisadores que estão se dispondo a entender as demandas da igreja e dar uma resposta. Você está dando uma resposta, né, Hugo? Você está contribuindo diretamente. Isso sim, não tem preço. Bom, eu acho que a gente pode deixar, né, agora, uma palavra para você que está participando conosco, né?
Você está lá na sua comunidade de fé, você tem os seus dilemas, Sim. a sua comunidade de fé no seu entorno tem uma Nossa, enormidade infinidade, de dilemas, especialmente nos contextos urbanos onde nós estamos, entendeu? Espero que você tenha ficado encorajado, encorajada, inspirada para fazer o que o Hugo está fazendo. Isso mesmo. Né? Traga os teus problemas para a academia. Exato. E a academia vai devolver para a comunidade de fé para a gente tentar resolver e ser uma igreja melhor e mais relevante para a sociedade brasileira. Então, Hugo, parabéns pelo seu trabalho. Você está aqui conosco, né? É uma alegria para mim ser o teu orientador, aqui com a Jaqueline, nossa coordenadora. E fica o convite para você. Entra lá, pelo menos conheça o nosso programa. Isso, venha, entre no nosso site. E confronte-se, pergunte a si mesmo se, quem sabe, você não pode trazer algumas dessas questões para vir pesquisar conosco. Porque, no fundo, uma coisa perpassa a todos nós aqui na Sul-Americana. Eu acho que nós Hugo... amamos a igreja. E eu acho que o Hugo pode deixar também algum contato, o que você queira deixar. Isso. Para quem ficou interessado exatamente no trabalho dele, nessa demanda, né? Sim, eu posso, vou deixar o contato aqui, porque o tempo aqui, nós temos uma limitação, né? Mas para quem quiser conhecer mais profundamente, saber, porque a luta, ela serve de testemunho para pessoas que estão passando por aquilo. E, cara, é possível, eu posso também ser um instrumento né, de mudança, de transformação. Fica aí, vou deixar 2 Instagrams aqui, vou deixar o Hugo L. Brandão, que é o meu, e o outro que eu estou criando agora, estou começando com canal, assim, para materiais, para aconselhamento, que é justamente Seu Conselheiro Cristão. Esse é o Instagram, beleza. Seu Conselheiro Cristão. Vai ser colocado aí na tela, aí também no E aí eu vou deixar também um link do podcast, onde eu dou um testemunho mais profundo, onde eu conto mais a história de transformação daquilo que aconteceu na minha vida. Vou deixar o link aí. Eu acredito que na edição já vai estar passando, como a gente fala, né? Já vai estar passando aqui embaixo. É isso aí. E fica aí, fica a dica, tá bom? Beleza, gente. Muito obrigado por você participar conosco. Entre em contato com a gente. Estamos aqui para servir vocês, tá bom, Hugo? Um abraço. Só uma palavrinha. Eu não poderia deixar jamais de deixar esse recado aqui. Cíntia Rios, muito obrigado por você ser uma mulher guerreira e não desistir. Amém? Um abraço para Cíntia Rios. Parabéns, Cíntia, para você também. Como diz lá a música, né? E Dom Eric, né? Love is in the air. Dom Eric, amor está no ar, né? Muito bom. Parabéns, valeu, gente. Hugo. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Foi muito bom, hein?